Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no primeiro dia de maratona de lives do mês de março, que vai até o dia 11. Já batemos muito papo hoje, desde as 11 horas da manhã, e vamos continuar nesse ritmo até não aguentar mais. Eu, pelo menos, né? Muito bem. Vamos conversar com a nossa autora? Acho que ela já até entrou. Gente, vou tomar um café, porque, né, sabe como é. Então, não. Até 10 horas da noite. Aurora, querida, aceitei aqui o convite para que a gente possa conversar. Oiê, Agora estou vendo uma pessoa. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. obrigada, obrigada. Que café lindo. Isso sim é um café. Meu cafezinho, gente. Meu cafezinho. Para aguentar até 10 horas, a gente tem que tomar um café, né? Eu sou viciada em café. Eu acordo tomando café, eu durmo tomando café. Mas Querida. esse café é muito chique. O meu café tem isso, não. É só uma cafeteirinha mesmo. Isso é palhaçadinha isso. De vez em quando a gente toma um cafezinho assim, né? É bom. Merecemos, merecemos. Seja muito bem-vindo ao meu projeto do Obrigada. mês de março. Quero te agradecer imensamente você disponibilizar um horário de estar aqui falando sobre o seu livro. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço a leitura, os dias anteriores, o trabalho todo que foi feito. E é um prazer participar da maratona. Que maravilha! É a tua primeira live? É, sobre o Noite Eterna é a primeira. Geralmente só me colocam no live para falar de vestibular. Essa é a primeira vez que eu Geralmente o quê? trabalho. Eu sou professora de cursinho, né? Então, geralmente só me colocam em live para falar da dica de vestibular. É a primeira vez que eu falo do meu trabalho artístico, tô emocionada. É totalmente diferente, né? A dinâmica é diferente. Você Coisa. dá aula em curso vestibular, garotada 17, 18 anos, é isso? É isso mesmo. Eles sofrem na minha mão para fazer Enem Que delícia! Você dá aula o quê? De português? de português. Eu dou aula de redação. Que delícia! Você faz revisão de livro? Olha, já fiz algumas, eu não trabalho com isso, mas quando é para parceiro, é para amigo assim, eu faço sim. Ano passado acho que saíram umas 2 revisões minhas. Ai, que daí, gente, a indicação de revisora, professora de português e redação, e para quem tem adolescente em casa, de Enem. Ai, que delícia! É uma pauleira, não é? Você não é ajudar, mas é você falar, olha, tem que estudar, tem que ler, tem que aprender português, ainda mais essa geração que é voltada para a tecnologia. Como é que você lida com isso? Essa tecnologia em sala de aula, esse vocabulário da internet que é diferente do português, obviamente, todo mundo abreviando tudo. Como é que você lida isso com a garotada? Olha, é todo um processo. Acabei de ver a Babi, a Baby falando, tenho 39 e estou no cursinho. Delícia, são sempre os melhores alunos, os que mais acompanham. É, primeiro trabalho é isso que você falou, é levar esse aluno, esse jovem a perceber que não é que está errado abreviar, usar gíria, a comunicação por emoji, por meme, é uma habilidade, mas que cada coisa tem seu lugar, sabe? Eu brinco com eles que a gente não é proibido de salto alto na praia, só não funciona, só não é isso. Então, quando a gente vai prestar o vestibular, mas eu acho que até mais difícil que abreviações é lidar com a organização do texto. Você perceber que um outro ser humano vai ler isso em algum momento, ele não sabe o que você está pensando, tem que ter uma certa... Sabe? Primeiro me mostra sobre o que é o texto, depois desenvolve, é o principal desafio.
Mas quando eu penso, é o nosso desafio escrevendo também, né? A gente dá um salto dos doidos quando vê num depois do pessoal junto, volta, põe mais um parágrafo. Exatamente. Primeiro, né, como professora, é uma mega responsabilidade. A gente sabe que a leitura influencia na escrita. Quem lê muito, escreve muito melhor. Quem faz uma redação, um leitor que faz uma redação, automaticamente a redação dele é muito melhor do que aquela pessoa que não lê. Né? Então, a gente vê isso pela forma que escreve, pela forma de vocabulário que usa. Então, essa geração, essa geração não, porque 18, 19 anos já não é essa geração. É uma geração que já está vindo aí de algum tempo. Então, eu acho que é uma grande responsabilidade. Vocês, professores de português, redação e principalmente de Enem, assim, tem todo o meu respeito, porque, olha, missão árdua essa, né? Muito obrigada, porque é mesmo. Mas é gostoso, é divertido também. Agora, me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Olha, eu já estive no Rio algumas vezes em Paraty, na capital, acho que umas 2 vezes. Mas não me larga no Rio não, que eu me perco. Eu sei a linha do metrô. Muito bom. Pretende vir à Bienal esse ano? Olha, esse ano eu acho que não. Não vai rolar porque eu tô grávida de quase 8 meses. Então, quando chegar... Se mudar de ideia, se conseguir vir, mande mensagem pra gente trocar figurinha, tá? Manda sim, pode deixar. Se não for, quando o bebê tiver com os 2 aninhos, a gente troca as figurinhas pessoalmente. Muito pequenininho, né? Não dá, né? Pra sair assim, que nem uma... Não dá, gente. Prioridades. E vou estar perdidaça, né? Não vou saber nem como fazer. Primeiro filho, vou saber o que estou fazendo com ele. Tem razão. Concordo com você. Bom, eu tô aqui com Noite Eterna. Eu quero te falar que é porque assim, eu leio muitos livros, muitos. A minha vida é leitura. E eu não lembro se eu li o teu livro nesse mês de março ou final de fevereiro. Ou foi, eu acho que foi em fevereiro. E foi te dizer, mas eu não... E a primeira coisa que me chamou a atenção nessa tua história, nesse teu projeto, foi essa capa. Garota, que capa lindíssima que você tem desse Noite Eterna. Esse teu livro foi publicado por editora ou foi independente? Ele é independente. Ele saiu primeiro no Wattpad. Ele já teve trocentas capas. Todas as capas imagináveis, porque eu não sei fazer, então eu ganho a capa. A primeira que eu fiz, vocês imaginam, bem pente, sabe? Bem assim, a autora tentando fazer capa. Daí chegam as leitoras, pelo amor de Deus, eu vou fazer uma para você. E até chegar nessa versão, que também foi um presente de uma leitura, a leitora que hoje é minha amiga, e que montou a capa. A Bianca tá falando, o livro é maravilhoso, melhor livro sobre vampiros. Já temos uma fã na live, gente. Obrigada. E a Bia é queridíssima, tá sempre presente. Que maravilha. Agora, você começou a escrever no Wattpad, é isso? Foi. Sabe aquela coisa de vou escrever um livro, e nunca termina? E daí a galera posta no Wattpad, porque daí você começa a ter interação, você começa a falar com as pessoas, isso vai te incentivar. E foi verdade. Daí o livro chegou até o final. O Wattpad, gente, para quem não conhece, é uma plataforma digital onde centenas, milhares de autores, inclusive hoje temos autores famosos que vieram do Wattpad, que estão com série aí na televisão. Para autor, é um baita negócio. Eu vim do Wattpad também. Você consegue leitores, você consegue saber o que estão pensando sobre a sua obra, e isso te anima a escrever diariamente ou consecutivamente. E quando você pega esse livro e leva para uma plataforma como a Amazon, você leva todas as pessoas que te seguem.
Se você está incentivando o pessoal a ler, encontrou o teu público no Wattpad, levou para a Amazon, você vai virar best-seller, porque as pessoas vão comprar o teu livro, o teu e-book, seja por R$1,99, por R$10,99, porque ali você cativou os teus leitores. Então, o Wattpad é uma baita ferramenta para autores nacionais. Deixem seus livros lá, escrevam lá, vão produzir, não querem botar tudo? Coloca diariamente um capítulo, depois tira, só para ver o que o pessoal está falando. Então, o Wattpad eu adoro e super recomendo. Tem uma pessoa que está falando aqui, a Vivi falou, Noite Eterna muito maravilhosa. Peraí. Essa história. Nada como ler algo fantástico, ainda mais nacional, e se passando no Brasil. Ai, gente, cheio de fã da nossa autora, que coisa boa. Me diz uma coisa. Produção independente, como é que surgiu essa capa? Essa capa, a imagem, ela é open, né? Ela é livre para usar. Então, entrou na Unsplash, vocês têm acesso. É de uma desenhista russa. Não, peraí, eu não entendi. Peraí, o som tá baixo, eu não entendi. Peraí. Você arrumou essa capa onde? A capa em si foi feita por uma das leitoras. Me deu de presente. Mas a imagem, né, que ela foi trabalhada para capa, foi rediagramada, etc. Mas a imagem original, a ilustração original, que é lindíssima, ela é livre, ela é free. Então, ela está no Unsplash. E eu entrego tudo. Está lá. É de uma ilustradora russa, que ela cede alguns trabalhos. É tipo a gente com a Wattpad. A gente vai lá, a gente deixa nosso trabalho de graça, a galera conhece, segue a gente. Essa primeira ilustração, ela é gratuita. E daí, pro livro 2 e pro livro 3, eu pretendo encomendar com a mesma ilustradora, porque ficou muito lindo. Que coisa maravilhosa. Esse é o teu primeiro livro publicado? Não é o primeiro livro que eu publiquei. O primeiro que eu publiquei é Gênio Roubado, que saiu ano passado, que é Infanto Juvenil. Não, peraí. O Aurora, o teu som tá muito baixo. Eu não tô conseguindo ouvir. Tá muito baixo. Coloca um fone. Você tem um fone? Tenho sim. Vamos tentar um fone aqui. Melhorou? Ai, melhorou, 100%. Ah, então sem sofrimento, por favor. Vai, fala do livro. Esse daqui é o meu romance de grande fôlego de estreia, né? Ele tem mais de 400 páginas, mas ano passado saiu um infanto juvenil meu, que é Gênio Roubado, e daí escrito em parceria com uma amiga, com a Natália, que daí é de aventura, é para um público mais jovem, é bem outra faixa editorial. Que coisa, quer dizer, a gente tem Noite Eterna, é volume único Noite Eterna? É uma trilogia, ele é o primeiro livro. Daí tem o segundo, que é Abismo Escarlate, e o terceiro que não está escrito, e que eu sou quase morta pelas leitoras, porque não está pronto. Bem-vindo ao mundo de escritoras. O segundo já está escrito, já está publicado também, está no Wattpad, como é que está isso? O segundo está no Wattpad, foi publicado inteiro, mas ele ainda não foi para a Amazon com versão final. Que daí tem aquelas coisinhas, porque no Wattpad eu tive uma troca muito legal com as leitoras, porque eu escrevi e publicava, O pessoal vai escrever. Vai escrever! Tá aqui fazendo live, por quê? Tem que escrever! Tô me sentindo Martin, sabe? O autor do Game of Thrones. Sai daqui, termina o livro. Sai daqui, vai escrever! Muito bom, gente! Daí o 2 eu preciso adaptar, porque quando eu cheguei no livro 3, daí todas as lacunas que tinham ficado no 2, no 1, eu falei, nossa, não dá pra finalizar. Eu não vou conseguir fechar. E daí, antes de publicar a versão final, eu voltei, revisei o livro 1, troquei algumas cenas. E agora eu tô nesse ponto com o 2. Eu tô fazendo as alterações necessárias pro
para conseguir encerrar a saga no livro 3. São os contras de escrever e postando, né? No final sai o livro, mas ele fica com algumas lacunas, ele fica com algumas coisas que eu só percebi que eram um problema quando eu tentei encerrar a história. Mas vou encerrar, gente. Não me matem, vai terminar. A live está cheia de leitoras que estão intimidando a nossa autora, entendeu? Isso fique frisado aqui. Esse negócio da gente sentar, escrever e ver essas lacunas, né? É muito interessante porque escrever livro você precisa escrever, reler, reescrever, e aí você volta porque outra coisa surgiu e você tem que fechar os pontos, e aí acaba se tornando uma trilogia, uma saga. O lance de escrever, o lance de ser tão maravilhoso de produzir história é essa, que o autor acaba se autoconhecendo através da própria narrativa. E quando ele vê, ele já produziu vários livros e um monte de leitora cativou, assim, um monte de leitoras alucinadas, ameaçando, por exemplo, a Vivi está aqui, tem 2 meses para escrever. Depois eu permito você tirar um período sabático. Agora tu vê, né, gente? Essas leitoras ameaçando a autora, que coisa! Você tem um físico aí? Eu tenho um boneco do físico. Espera só um minutinho. Porque tá na gráfica. Eu vou até mostrar aqui. Tô tirando do plastiquinho. O boneco é o primeiro livro, né, que a gente faz na gráfica para ver se sai certinho e sai com probleminhas. Então, por isso que não está à venda ainda. Não, peraí, gente, olha essa capa. Essa você fez na Amazon? Esse daqui ele foi por uma gráfica mesmo, não saiu por editora, porque ficaria mais barato para as leitoras. Então eu assumi de mandar eu mesma pra gráfica e fazer a primeira tiragem. A minha luazinha, o número 1. Que espetáculo de livro! Qual é o nome desse aí? Perdão? O nome. Esse é o segundo, não é? Não, esse é o primeiro. Esse é a esse versão é o primeiro. física do primeiro. Tá de cabeça pra baixo. Ele é assim, né, menininha? Ela fica de cabeça pra baixo. É verdade, gente. É verdade. Tá linda essa capa. Só que eu decidi. Saiu com probleminha, vocês estão vendo que isso daqui, essa margem branca, não era pra existir, né? Não era pra ter saído. E eu decidi fazer capa dura. Então, semana que vem o boneco da capa dura. E daí, correndo tudo certinho, não saindo esses probleminhas. O livro 1 fica à venda físico também comigo. E o segundo livro vai para a Amazon primeiro, vai fazer o mesmo processo. Vai primeiro vender o virtual, enquanto eu preparo a tiragem do físico. Que maravilha! Agora, esse teu livro foi escrito que ano passado, publicado ano passado, ano retrasado. Quanto tempo aí você botou esse livro na plataforma? Você lembra? Eu tenho até vergonha. Sabe, eu tenho leitora que está aqui que acompanha desde o começo. A primeira versão foi publicada em 2015. 2015. E tem leitora até hoje esperando. Muito. O mercado já mudou muito de 2015 para cá. Não, é outro mundo, é outra coisa. Mundo. Eu me emociono quando eu vejo leitora me procurando e falando assim, já saiu o livro 3, já saiu o físico. Eu falo, gente, tem 8 anos e vocês ainda estão esperando esse livro. Estão fiéis me acompanhando. Assim, eu sou muito grata. Pois é. Que é uma das coisas que você falou sobre o Wattpad, né? Que você entra nessa troca. E eu realmente fiz leitoras que se apaixonaram, compraram muito a história. E 8 anos depois elas estão aqui. Oi, então, vai sair o físico? Eu vou ter o livro. Fenomenal isso, né? Esse retorno é fenomenal. Das pessoas te seguirem, te acompanharem, te cobrarem, né, entre aspas, a história que você entregou para elas, assim, de corpo e alma. Então, isso é muito bom.
é das formas mais gratificantes que a gente tem como escritor aqui no Brasil, porque a gente não tem espaço, a gente não tem reconhecimento, a gente não tem venda, a gente não tem nada. Então, quando os leitores passam a ser nossos leitores, que estão nos acompanhando, é fantástico. isso é muito, não tem como descrever essa sensação. Agora, eu vou pedir para você, eu vou ler aqui a sinopse do livro, um trechinho, e vou pedir para você separar um trechinho para ler para a gente daqui a pouco, pode ser? Pode ser, pode ser. Muito bem. Vou ler para vocês, gente, um trecho da sinopse, Noite Eterna, da autora Aurora Leaf, tá? Vou pedir encarecidamente paciência, porque eu não enxergo bem. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Lilian não podia imaginar que um dia essa frase faria tanto sentido para ela. Ontem mesmo, ela estava enredada nos seus problemas mortais. Conseguir um bom emprego, terminar a pós-graduação, arranjar um namorado, ser feliz nas poucas noites que formam a vida de um humano. Não podia imaginar que o destino ou outro alguém decidiria que seus passos deviam cruzar o véu e adentrar o mundo das sombras, morada das criaturas que povoam a imaginação humana. Entre elas, Adonis, dono de uma beleza que ultrapassa palavras e sem limites em sua busca de poder e prazer. No momento em que Lilian encara seus olhos azul safira, não há mais caminho de volta. A insegura e ansiosa mortal se envolverá nas redes de uma sociedade dividida em nobres, plebeus e servos, cheia de traições, manobras políticas e violência. Enquanto sua vida e sanidade correm risco, ela se dividirá num triângulo amoroso que cada vez a joga mais fundo no que os vampiros chamam de Noite Eterna. Essa sinopse está belíssima. Quem é a Lilian? A Lilian, ela é a nossa protagonista, que eu acho que tem muito de todas nós, mulheres no século XXI, que é aquela pressão para dar certo, para ser independente, para fazer acontecer na vida dela. Ela especificamente tem o sonho de ser antropóloga, né, de ser arqueóloga, e queria sair do país, fazer pós-fora, mas ela está lidando com o câncer da mãe, com uma doença terminal que a mãe tem. Então, ela é essa jovem que tenta manter a leveza, ao mesmo tempo que tem uma ansiedade crônica, porque ela sente que ela não pode errar, ela tem que conseguir um bom trabalho, e ser né, todas as profissões um pouco mais criativas, diferentes. Você sempre acha, eu não vou pagar conta com isso. Então, no começo do livro, o grande dilema da Lilian é conseguir um bom emprego, para conseguir mandar dinheiro para a mãe, conseguir lidar com essa mortalidade, né? Perceber que a mãe está realmente doente e que talvez esteja fora do controle dela, salvá-la. E é justamente quando ela está tentando lidar com a morte, né? Lidar com a ideia da morte, ela conhece as criaturas que não morrem, que são os vampiros. Agora, a gente tem aí o Adonis, que a mulherada aqui ficou, Adonis, coraçãozinho. Fala pra gente, quem é o Adonis? Quando eu comecei o livro, eu queria, realizar as fantasias que a gente... Já que a Lilian tem tanto da gente, dessa mulher ansiosa do século XXI, que equilibra 20 pratos ao mesmo tempo, falei, vamos dar as nossas fantasias para ela. E o Adonis, ele é basicamente isso, né? Ele é o executivo de terno e gravata, bonitão, sedutor, mas ele é divertidíssimo, pelo menos para mim como autora, justamente porque ele fala o que ele pensa a maior parte do tempo. E é muito divertido você escrever alguém que fala coisas do tipo, mas eu sei que eu sou linda, não tô entendendo por que eu não poderia falar isso. Acho que ele traz, ao mesmo tempo que ele é o catalisador das mudanças da Lilian, né, porque é o sedutor,
Mas ele traz uma certa leveza infantil de não conseguir lidar com se apaixonar pela primeira vez, com ter que respeitar sentimentos dos outros, em vez de fazer como ele sempre fez, que foi pegar tudo que ele quis. Que maravilha! Agora, teu livro físico tem quantas páginas? 420. 420. O digital ficou 422. Uma diferença bem mínima, bem pouquinha. Durante esse teu processo de escrita, esse processo da história, qual foi aí a sua maior dificuldade em construir esse enredo, em trazer os temas que você abordou ao longo da narrativa? Como é que você via aí uma parte mais fácil ou uma mais difícil, enfim? Se é que houve também uma parte fácil, né? Qual foi a tua maior dificuldade? Olha, eu brinquei que a Lilian tem muito do que eu enxergo, né, na ansiedade crônica que a gente tem no século XXI, sobretudo as mulheres, e acho que foi isso. Porque a gente sempre tem as brincadeiras em grupo de autor, que na nossa cabeça é maravilhoso, né? A nossa cabeça é tudo bem construidinho, aquelas torres de Dubai lindas. Quando a gente começa a escrever, vira aquele amontoadinho de casinha, tá tudo caindo. Eu acho que minha grande dificuldade foi soltar, sabe? Aceitar que você não vai sair perfeito, que muitas vezes uma cena na sua cabeça ela parecia maravilhosa, mas quando você vai escrever ela simplesmente não encaixa, ela não sai. E é o motivo pelo qual o livro demorou tanto para sair, é o meu perfeccionismo. Porque como eu quero entregar o melhor para essas leituras que estão me acompanhando, e na minha cabeça sempre vai parecer melhor. Então eu acho que o grande desafio foi um amadurecimento dessa ansiedade de entender que chega um momento, é isso que eu consigo fazer, é isso que eu consigo entregar para elas, e permitir que a história viva, né? Permitir que ela seja acabada e que ela se transforme realmente num livro. Tem um monte de coisa difícil no processo, você também é escritora, você sabe, né? É difícil revisar, é difícil escrever, é difícil vender, tudo é difícil. Mas acho que o meu principal desafio foi lidar com sair do meu controle, o livro existe, não é perfeito, e tá ok, ele existirá desta maneira, que eu lido até hoje. Essa sua, né, pelo que você está falando, eu estou te ouvindo falar, essa sua cobrança, essa sua de que tem que ser melhor, o que poderia ser melhor, mas é isso que eu consigo fornecer e proporcionar. Isso em algum momento te causou bloqueio criativo durante o teu processo de escrita? E se causou, o que você fez para sair do bloqueio? Olha, causou várias vezes, né? Depois de 8 anos, você imagina quantas vezes esse livro ficou travado. Mas eu acho que foi o insistir. Tem alguns momentos que a gente, como artista, precisa se permitir fazer, mesmo que não pareça perfeito, o seguir. E nisso, o apoio das leitoras, né, elas estão mandando mensagem, eu agradeço demais, foi fundamental. De você perceber que, em algum momento, eu percebi que essa história já não era mais só minha. Também pertencia a quem estava vivendo essa história junto, que estava lendo. E isso me deu o desbloqueio. Claro que assim, os conselhos que a gente dá para os outros, né, nossa orelha está mais perto. Quando os meus alunos chegam, professora, eu não consigo escrever a redação. O meu primeiro conselho sempre eu consigo te ajudar a consertar um texto ruim, mas eu não consigo consertar a página em branco. Página em branco, escreve qualquer coisa, põe no papel e a gente trabalha em cima disso. E daí, quando eu finalmente me coloquei na posição de escreve e depois a gente conserta, se tiver que consertar, a gente faz o que tiver que fazer, mas tem que estar no papel. Também acho que foi a grande dica que eu posso dar para qualquer um que está bloqueado. Escreve mesmo que seja ruim. Mesmo que seja, eu sei que não está bom, eu não gosto, mas dá para consertar a página escrita. É a página em branco que não dá. Exatamente. E escrita, gente, é prática. Quanto mais você escreve, mais as ideias aparecem, mais a tua escrita melhora. Porque uma coisa leva a outra. Você lê,
você escreve. Daqui a pouco você tem uma ideia aqui, você é inspirado ali, e quando vê, você já está no meio de um outro livro, e escrever é energia. Não, tô esperando a inspiração só vai chegar se você sentar e escrever, porque é energia. Agora, o que te inspirou, já que a gente está falando em inspiração, a escrever Noite Eterna? Muita coisa. Noite Eterna, sim, é um amálgama, uma mistura de todas as minhas paixões sobre os vampiros. Tem muita inspiração na Anne Rice, né? O Adonis, ele tem muitas proximidades com o Lestat. Inclusive a forma meio da infantil que o Lestat se comporta em várias maneiras, em vários momentos, né? O Adonis, ele se comporta de propósito. Tem um livro mais recente, que é Prazeres Malditos, que inspirou muito, da Hamilton, uma norte-americana, que tem um protagonista muito brincalhão também, que é o vampiro sedutor, mas que faz atrapalhada, que é o Jean-Claude, que é uma grande inspiração. E, sobretudo, Vampira Máscara, porque eu sou jogadora de RPG. Agora, eu tô vendo aqui o pessoal que tá falando do Adonis. Parece que o Adonis, né, gente, é o favorito. O segundo livro, o que o leitor pode esperar do seu segundo volume? Olha, para os fãs do Adonis, muita frustração, muito choro e ranger de dentes. Como as leitoras já sabem, algumas não se conformaram até hoje, o livro é um harém reverso. Então, são vários interesses amorosos masculinos para Lilian. No primeiro livro, a gente é apresentado ao Adonis e ao Davi, mas o livro 2, até porque os dois são muito dominadores, então, no livro 2, ela precisa crescer, ela precisa se tornar independente. E aí a gente conhece um terceiro interesse amoroso dela, e Adonis e Davi se dão um pouco mal, assim, eles passam um período mais difícil. Quer dizer, tem história, né, gente? Tem triângulo amoroso, tem romance, tem história para ser produzida aí. Você falou que levou... Qual foi o espaçamento que você falou de um livro para o outro? Acho que foi mais de 3 anos entre o primeiro e o segundo. Mais de 3 anos. É um tempo bom, gente. Até porque a nossa escritora não é apenas escritora. Ela dá aula, ela tem, né... escrever quando você tem outros compromissos externos também leva tempo. Você não pode se dedicar 8 horas por dia na escrita. Você trabalha fora, se você tem filhos, se você... Enfim, há dinâmicas e dinâmicas. Agora, você como autora publicada, com trilogia aí na mão, qual é a maior dificuldade que você vê como escritora nacional? Acho que vou chover um pouco no molhado. Já está melhor do que, como você falou, o mercado já mudou muito de quando eu comecei a publicar. Realmente eu vejo um processo de profissionalização muito maior e de mais oportunidades, mas ainda acho que é o mercado. É o que você estava comentando agora, né? Nós somos muitas coisas na vida, né? Raramente a gente consegue se dedicar só a uma atividade. Então a gente tem essa atividade que é remunerada, a gente tem a arte, que é nosso sonho, daí tem família, vai cuidar da saúde, são muitas coisas. E quando você entra no mercado como brasileiro que está crescendo, mas está no processo de crescer, você vai ser a pessoa que vai aprender a diagramar teu livro, que vai aprender a fazer a capa do teu livro. E o pavor do escritor é fazer marketing. Né? A gente não sabe por onde a gente começa, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe se bate de porta em porta e fala: oi, tudo bem? Quer ouvir sobre o meu livro? Eu acho que essa necessidade da multifunção, porque a gente quer ser um escritor cada vez melhor, então a gente quer poder se dedicar a essa arte, escrever, como você falou, quanto mais a gente escrever, melhor a gente fica. Ao mesmo tempo,
que se você quiser que mais pessoas conheçam o teu livro, você vai precisar parar um pouco, dar uma estudada em marketing, entender como chegar nessas leitoras, no meu caso, né, que é um livro super feminino. E acho que esse é o meu grande desafio. Manter todos esses pratinhos girando sem derrubar nenhum é muito difícil. E não tem muito o que fazer, né? Todo mundo falou pra mim todo o processo, é o que eu tô vivendo agora. Você terminou o livro, começou o teu trabalho. Se você quer uma editora, começou a procurar editora. Se você quer ser independente, começou a fazer marketing, começou a fazer todo o processo. E é isso. Eu acho que a grande dificuldade como autor nacional, não é que não tenha fora do país, mas o tamanho do mercado é diferente, né? O mercado norte-americano é gigantesco, por exemplo. Para quem escreve em língua inglesa, você está lidando com um público muito maior e sofre também. Mas eu sinto que eu sinto muito essa diferença quando eu converso com autoras que são africanas, que daí elas falam pra gente, por exemplo, as falantes de português, né? Moçambique, Angola, falando como elas se adaptam para escrever no português do Brasil, porque é onde o público está, né? Um público muito maior. E acho que essa é a grande luta do escritor. A gente escreve para ser lido. Então, em algum momento, a gente vai precisar divulgar esse livro e se deparar com as dificuldades desse mercado. Exatamente, a gente escreve para ser lido, porque a gente não fica rico vendendo livro. Então, a gente só quer ser lido, a gente só quer que você pegue o nosso livro e leia. E se você gostar, maravilha. Se você não gostar, também, mas o importante é que você leia. A gente sempre tem alguma coisa para dizer através das nossas obras, do nosso trabalho. Agora, você como professora, você com livro publicado, como é que é a tua relação com a leitura? Você lê alguma coisa atualmente? Quem são teus escritores favoritos? Como é que é essa tua relação? A leitura te inspira a escrever também? Como é que funciona isso com você? Olha, a leitura foi, acho que a grande paixão da minha vida, a primeira paixão da minha vida foi a leitura, né? Eu fui criança nos anos 90, falando... Jovens! Deixa eu contar pra vocês como é que era nos 80, 90. Jovens! Exatamente. A gente não tinha internet, imaginem um mundo doido que você não tem esse contato com as pessoas o tempo inteiro. E sou de um passado muito humilde, né? Então eu ficava dentro de casa com a televisão, enquanto os pais trabalhavam, não podia sair. E acabou, quem é dessa época, acabou o horário de desenho animado, acabou, não tem mais nada. Você não tem TV a cabo, você não tem internet. E o mundo da fantasia, ele chegou para mim pela leitura fortemente. Acho que eu tenho uma gratidão pela minha mãe muito grande, que me levava era o ônibus biblioteca, na época, que era uma biblioteca, era um ônibus itinerante, e que eu podia ir uma vez por semana pegar os livrinhos. Então ler faz parte do meu cotidiano, eu preciso ler. E geralmente quando eu estou muito estressada, o que eu vou fazer é ler. E leio de tudo. Eu leio obra clássica, eu tenho surtos. Geralmente você chega assim, lê esse livro pra mim, eu falei, espera meu próximo surto desse gênero. No momento eu tô surtada nas novels, né, nos livros asiáticos. China, Coreia, tô lendo um atrás do outro loucamente. Eu tenho uma coleção. Ali atrás, ali é só sobre livros que se passam na China, que se passam... A segunda prateleira é só de Istambul, que eu quero conhecer a cultura. Istambul, principalmente, eu sou alucinada. Então, são livros de mulheres que moram em Istambul, que contam as suas histórias. Gente, é sensacional. E aí, na primeira, tem só da China, política relacionada à China, aquele ditador lá, enfim, ainda não peguei nenhum, não li nenhum. Mas já está tudo ali. Porque é importante que a gente conheça outras culturas, porque isso abre a nossa cabeça. Até para escrever um livro futuramente, gente. Pegar referências, enfim. Tem uma pessoa aqui que falou o seguinte. Cadê, gente?
Infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem o hábito de ler. Acredito que isso impacta também. Pois é, o incentivo à leitura, né, é muito precário ainda. A gente não tem... Fala, não, pode falar. É todo um processo muito difícil. A média de leitura do brasileiro é um livro e meio por ano. É bem menor do que a de outros países. E ler demanda um esforço mental mesmo. Eu não dou mais aula de literatura. Hoje em dia eu só dou aula de redação. Mas sofri bastante no processo, mas justamente porque é um trabalho você construir a abstração da leitura, de você conseguir construir a partir só do papel e só das palavras, você conseguir realmente imaginar um cenário, e a gente está num mundo muito imagético, né? Eu estou brincando com a gente, quando eu nos anos 90, mas eu não tinha muita alternativa. Se queria lazer, acabou desenho animado na televisão. Eu não podia brincar na rua porque morava numa avenidona, ia ser atropelada. Era sentar com meu livrinho num canto. E sabe aquela brincadeira dos ir pra academia, não adianta ir 2 vezes na semana, você precisa ir fazer com frequência. Eu pago academia e apareço 2 vezes a cada 6 meses, né? Então, eu sou a típica, quando resolvo fazer, só paguei e não apareci mais. Mas a leitura não deixa de ser um treino, né? Se eu não passei por esse processo de ganhar o gosto da imaginação, de decifrar essas palavras. Eu lembro que eu pegava revista em quadrinho antes de ser alfabetizada e eu pensava, uau, um dia eu vou saber ler. E isso muda a nossa relação com a leitura. Agora, quando vira só uma imposição também, eu tô lendo só para escola, é um livro muito difícil, que eu não consigo acompanhar, e tá concorrendo com filme, com série, com imagens o tempo inteiro, né, com o mundo que já é decodificado. Uma coisa é eu ler o livro The Witcher, né, esqueci até o nome do livro. Outra coisa é assistir a série. Trabalho com cinema também, trabalho com roteiro, sou apaixonada por narrativas em todos os tipos, mas é um outro estímulo. E que exige outras habilidades, assim, e a da leitura eu considero mais difícil. A Baby tá falando aqui, eu sou mãe de 3 crianças de idade, dos 13 aos 9 anos, e para ler só Jesus, mas falo para eles que independente do que querem ler, que goste do que vão ler. Não adianta você falar, você vai ler Machado de Assis porque você vai fazer prova e acabou essa história. Não vai. Ele vai te enrolar, ele vai fazer birra, e ele não vai ler. E mais, você vai causar nele a repulsa da leitura. Ele não vai querer ler nenhum livro, nunca mais. Porque e ele vai isso chegar no Machado. Se ele chegar, vai. Eu tenho essa crença. Se ele passar pela jornada, ele consegue chegar. Talvez não ame Machado. Eu falo pra vocês, talvez vocês nunca amem. Mas o não entender, a repulsa, ela vem muitas vezes porque estão tentando te fazer levantar 150 quilos, você está levantando 2. Você não chegou ali ainda. E é o que eu vejo em sala de aula. Claro que a gente tem um esforço muito grande nas séries iniciais para apresentar essa leitura, mas se não desenvolver o hábito da leitura, chegou na minha mão com 15 anos, eu taquei Machadão na mão dele, vai ler, ele vai ver o vídeo, ele vai ver o vídeo do resumo e vai responder a prova. É um processo mesmo, a educação, o processo de leitura não é uma finalidade assim, eu preciso que chegue aqui. Força, Babi, força. É um processo para descobrir esse prazer da leitura, não importa no que. Eu acho que tem muito livro, tem muita coisa, mas é um trabalho mesmo. Até porque cansa. É um trabalho, realmente. Incentivar a leitura é um trabalho, tá? Então, muita calma aí, mamães que têm crianças e adolescentes em casa. Peguem leve, porque a ideia é incentivar a leitura e não obrigar o adolescente, principalmente, a ler, tá? Deixa eu ver aqui. Citou um clássico. Gostaria de dizer que foi Crepúsculo que trouxe para o mundo da leitura lá em 2009. Acredito. É isso. Os clássicos. Acho que só amei os clássicos
porque li por vontade própria e não obrigada. Olha aí que maravilha. Exato, é outro mundo, né? Quando eu quis saber o que estava aqui, eu quis chegar nisso. E não adianta, gente. Você vai precisar primeiro desenvolver. Como foi uma habilidade, você precisa desenvolver essa abstração. E a gente vai aceitar que nem todo mundo vai amar todos os clássicos. Meu ganha-pão é esse, e essa de Queiroz sempre foi uma coisa meio. Né? É isso, gente. É bom, é bom. Mas nunca gostei, nunca gostei. E tá tudo bem, faz parte, assim, é esse processo. Mas é o que a gente falou, mas lemos pouco. Como país, como nação, Sim. lemos pouco. E isso vai afetar nossa interpretação de texto, nossa leitura de mundo, vai afetar como a gente consegue interagir com as outras pessoas. A gente vê umas brigas na internet que dá vontade de puxar a orelha das pessoas. Vocês não estão entendendo, vocês estão falando a mesma coisa. Por que vocês estão brigando? Exatamente. Dá vontade de enforcar, né? Eu nem me movo. Eu fico só ouvindo o pessoal discutindo. Eu falo, gente, mas esse povo não leu um livro, né? Esse povo não leu um livro, não leu uma coisa útil na vida, nada. O que é uma pena. Agora, e a gente tem leitores também que estavam aqui, ó. Comecei a ler com Crepúsculo. Eu conheço vários leitores que começaram em Crepúsculo, começaram em Harry Potter. E tá lindo, então, assim. tá. Até porque é meio elitista, né? A gente achar que a gente precisa começar pelos grandes clássicos reconhecidos. Sim. Eu nunca gostei muito dessa ideia. Foi uma ideia muito forte quando eu fiz faculdade, mas eu nunca curti essa ideia, justamente porque eu acho que, primeiro, a gente precisa descansar também. O lazer com a leitura já é um ganho absurdo. Eu posso dar aula de literatura, mas quando eu quero me divertir, normalmente eu estou procurando a minha novel, eu estou procurando a minha Anne Rice. Mas eu realmente acho que a gente precisa aceitar que esse hábito ele tem que ser introduzido. Sim. E ele será introduzido de muitas maneiras. A cultura pop tem essa função muitas vezes. Ela traz pra gente um letramento, um gosto pela... Eu lembro de sair do tablado quando eu estava dando aula, há 1000 anos atrás, porque um aluno... Você imagina aquele aluno, um anjo na terra. Aquele aluno que te atormenta do começo ao final da aula. E ele entrou na sala com um livro de mais de 1000 páginas debaixo do braço. Eu desci do tablado para ver que livro era... Que chamou tua atenção para você pegar um livro dessa grossura? E era Guerra dos Tronos. E ele lia desesperadamente o livro. Quem sou eu para falar que ele... você não lê isso, leia Drummond. Leia Drummond também se tiver oportunidade, mas comece, te chamou a atenção, estou feliz por você. Você começou nesse processo. Né? Você está se divertindo com leitura, isso é maravilhoso. Exatamente. A ideia é essa, é ler. Deixem eles lerem, deixem eles acessarem os livros que eles têm interesse. Porque aí outras camadas vão abrindo. Daqui a pouco eles estão lendo grandes autores. Aliás, nós temos muitos autores contemporâneos que são excepcionais e que estão trabalhando junto com essa galera para ler, porque são histórias boas. Então, muitos adolescentes já estão aí consumindo muitos livros por causa desses autores. Tem um aplicativo de novel, o que é isso? Que te joga com o mundo de guerra entre o amor e ódio. O que é isso, novel? É como a gente não está traduzindo, né? Eu percebi que vendo a nossa Jenha que os romances mais leves que se passam na Coreia, né, na China, asiáticos, a gente pegou o termo em inglês e não traduziu, chama de novel. Então quando a galera fala, tô lendo uma novel, eu levei um tempo para entender, então são as obras, né, da Ásia que estão chegando pra gente aqui. Tem as histórias, né? É o mundo doido, tipo aqueles animes? Não. É mais o anime é a versão, né, do desenho animado, mas tem de tudo, assim, tem de época, que nem a gente tem os Bridgertons,
A gente tem romance de época, tem A Cidade Proibida, tem vários temas que se repetem, porque é um público gigantesco, né? Tem muito autor. Gente, é muita muito coisa. autor. Se a gente for parar para pensar, eu trabalho com literatura 24 horas e eu não conheço tudo. Mas ninguém não Porque é toda hora é uma coisa. É o universo. Ó, eu leio próprio. livro, eu gravo podcast, eu faço live literária, eu não sei o que, eu não sei o que. Toda hora tá surgindo alguma coisa diferente no mercado. Eu, para acompanhar tudo, não consigo. Aplicativo, para mim, de só essas digitais de Wattpad, Buenovela, que são as que eu conheço. Mas tem centenas de milhares de plataformas que estão nascendo e sendo criadas que, cara, é muita informação até para quem trabalha com literatura. É o universo próprio, né? Não dá pra gente dominar todas as áreas. Tem muita novel que vira dorama, verdade, né? A gente tem os dorama, já ouvi falar, mas não tenho ideia do que seja dorama. Já devo ter... asiáticas. Gente, olha que loucura. Ai, hein? Agora, Aurora, me diz uma coisa. Quem quiser comprar teu livro, aonde ele está à venda? Consegue físico? Consegue e-book? Como é que tá isso? Olha, o e-book tá na Amazon. Né? Estou tentando resolver até agora o problema dele não aparecer na busca, mas o link está no meu perfil. Vai lá no meu Instagram, clica no link. Quem prefere o físico, ele está na gráfica. Ficará disponível nas próximas semanas. E aí vai ser comigo também. Então me segue no Instagram para ver as notícias ou para pegar o... Qual é o teu Instagram? É Aurora, tracinho embaixo, underline, LIV, tracinho embaixo. Muito bem. Eu vou marcar a autora aqui na live. Quem não conseguiu pegar, vai pegar na marcação. Mas se não, já corre lá, já segue ela para acompanhar o trabalho. Lembrando que essa live pode ser vista pelo canal do YouTube, do Livro Não Me Livro, Spotify, Anchor, Amazon Music e todas as plataformas digitais. Ok? Aurora, eu acho que é pouco, né, pra gente bater papo. Eu super quero ficar aqui pelo menos mais uma hora. Foi muito bom, foi uma delícia. Delicioso conhecer você, conhecer o seu trabalho. Foi um privilégio poder ler, divulgar, ter você no meu projeto, que é uma autora sensacional. Não pare de escrever, produza mais. O espaço está aberto para quando você quiser voltar. É só mandar mensagem e só te desejar sucesso. Obrigada, tá, querida? Muito obrigada, eu agradeço o espaço, agradeço a divulgação, todo o carinho que você tem, o projeto, como a gente está falando, da necessidade de levar literatura para mais gente. Você está tendo esse papel super importante em mostrar a carinha do autor, em mostrar quais são os livros. Agradeço demais por essa oportunidade e desejo que o projeto continue cada vez melhor. Ai, que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 11 tem maratona, com muito sorteio, com muito bate-papo. Então, eu volto hoje ainda, 8 horas eu volto para bater mais papo com vocês. Muitíssimo obrigada. Aurora, um beijo, amor. Obrigada. Beijão, beijaço, Monique. Beijaço para todo mundo que acompanhou e que vai acompanhar ainda, gente. Tchau, tchau.